Mas, cara, eu queria falar um pouco sobre um pouco da sua vida, assim. Você é filho de chilenos, né? É, Você tem esse vínculo com a comunidade lá do Chile, ou não tem tanto isso? Porque é, você nasceu aqui. nasci aqui no Brasil, Tá, legal. por acidente. Por acidente? Conta aí Eu como poderia foi. ter nascido lá, né? Se, Aham. cara, assim, meus pais, eles vieram pra cá, eles já estavam... é, já tinha família formada, né? E quando teve o golpe militar lá no Chile, em 74, meu pai fazia joias, meu pai desenhava e fazia as joias, meu pai era um artista, né? Meu pai era um ourives artista, Que pô, legal, cara. e ele era um cara assim que, assim, acho que talvez eu tenha puxado um pouco essa pegada dele, ele era um cara que gostava muito de trabalhar muito, assim, né? Uhum. Então ele abraçava os projetos, ele botava o coração na coisa e tal. Era muito apaixonado pela profissão dele, né? E era uma coisa que vinha de família, porque os meus tios, meus tios, irmãos dele também trabalhavam com isso. Meu tio-avô trabalhava com isso. Então, assim, tinha meio que um histórico tradição familiar ali, ali né? e tal de ourives, né? E que lá eles chamam de rogeiros, né? E quando teve o golpe militar, ficou muito ruim, o país ficou muito dividido, né? O país parou e não tinha ninguém querendo fazer joias naquela época, né? E aí meu pai, cara, tipo, naquela coisa meio desbravadora, assim, ele ligou para um tio meu que morava aqui, e assim, mandou uma carta, sei lá qual que foi o tipo de comunicação. A comunicação era muito precária, né? Sim. E falou assim, ó, pô, e como é que é aí no Brasil e tal? E o cara escreveu assim, pô, tem um lugar aqui chamado Praça da Sé, em São Paulo. Bem massa. Tem uns negócios de ouro aqui, Rua do Ouro, famosa Rua do tem Ouro. umas paradas de ouro aí, acho que, pô, esse pá pode te servir. Ele falou, cara, tem um bagulho de ouro, eu vou lá. Uma chance. Sabe aquela coisa, você tem 1% de chance... 99% de fé. Aí foi, aí ele começou a trabalhar, aí ele começou a se desenvolver, arrumou uns trampos nos ateliês, aí começou a ter a carteira de clientes, pô, tinha uns clientão famosos, assim, se desenvolveu e tal, e aí depois, pô, decidiu expandir a família. Aí eu nasci. Aí veio aí. E aí eu nasci e assim, poderia ter nascido no Chile, assim, eles poderiam ter escolhido... Voltar depois. Poderia ter ido para lá, nasci lá, tira a documentação, depois volta, né? Mas Sim. acabei nascendo aqui. E você tem família lá ainda? Total. Familiares? A minha mãe hoje, meu irmão, a minha irmã, eles moram nos Estados Unidos. Aham. Já estão lá desde, acho que já tem uns 10 para 15 anos, né? Eu hoje aqui sou sozinho, eu digo do meu núcleo familiar, né? Eu tenho os meus filhos, né? Mas primos, eu tenho primos de segundo grau aqui, tipo, teve primo meu que veio pra cá, aí casou, teve filho, então é primo distante, mas o grossão mesmo tá lá em Santiago. Eu não vou pra Santiago desde 2019, aí depois teve a pandemia e tal, que eu tô querendo voltar. Você fez a Copa América lá? Não, eu fui de férias. Foi de Fui de férias? férias, A Copa América de 2015, quando foi campeão... Foi 2015, é verdade. Eu não fui, eu faltando 3 dias para viajar, para embarcar para Santiago, meu filho ficou bem doente, assim, ficou doente, assim, de ir pro hospital, ficar internado. Caramba. Coisa respiratória e tal. Eu fiquei com medo de deixar ele, assim. Eu falei, cara, vai que acontece alguma coisa, né? Sim. E aí eu desisti da viagem. Mas foi mais legal ainda porque eu curti a Copa América assistindo, torcendo, assim, né? Então, acabou sendo legal. Lógico que ia ser bacana vivenciar. Mas foi legal assistir. E aí eu quero voltar agora, porque minha mãe tá pensando em vir pra cá, né? E aí a gente deve ir junto pra ver a parentada lá, enfim. Uma passeada, rever o povo. Tomar um vinho. Bem demais o Chile, né? Bem demais, eu gosto. Sou suspeito pra falar de lá. E vocês falavam espanhol dentro de casa? Cara, você sempre foi fluente? É minha língua mãe, né? Assim, né? Porque, cara, quando eu fui aprender português depois, né? Quando você começa a sair de casa, moleque, indo jogar bola na rua, tendo contato com outras crianças, mas até então, meu núcleo familiar, cara, festas,
um na casa do outro, e a minha família, e eu acho que chileno é meio assim, argentino também, acho que o sul-americano, tirando o Brasil, né, tem essa coisa assim, são mais restritos, né, mais fechados. Então eu me lembro que até a minha adolescência, as festas familiares era só chileno, não tinha brasileiro, tipo assim, porra, vou convidar o Léo hoje pra ir lá, vamos lá, vambora, pô, vou convidar a família do amigo, cara, era tudo muito fechado, era panela e tipo só castelhano e tal. Então, aprender mesmo português foi bem depois e foi difícil, cara. Mais em escola, assim, mais com os amigos mesmo, fora assim de casa. Eu fui na escola pela primeira vez com 7 anos. Caramba! Eu não fui pra escola antes. Tipo, eu só ficava em casa. Caraca. É uma coisa meio cultural, assim, sabe? Sim. Tipo, uma parada meio, sei lá, tipo, não culpa minha mãe. E uns 7 anos é mais ou menos quando tá, tipo, aprendendo a ler, então, né? alfabetização. Mas ela dava alguma coisa em casa, assim, tipo... eu via TV, pegava um gibi, entendeu? Entendia uma palavra ou outra, mas era muito roots, assim, sabe? Eu fui pra escola, eu me lembro que os primeiros meses da escola, eu estudei escola pública. Era aquela escola lotada de criança. E eu lá com 7 anos, tímido, mal falava direito assim português. Tentando entender o que estava acontecendo. E aí, cara, tipo, eu me lembro que eu não gostava de ir na escola. Eu tinha muita dificuldade, assim, eu fazia caderno de caligrafia, cara, eu tinha muita dificuldade mesmo, assim, de fazer. Até hoje a minha letra é horrorosa. Muito em função disso, assim, de falta de base mesmo.